Olá você, seja bem-vindo aqui ao portal da Engenharia Mecânica. Eu sou o Barnabé Severiano, tá? Estou aqui para dar continuidade à nossa série Veículos Elétricos e Híbridos. Estamos no nosso capítulo 1, noções conceituais de eletrônica de potência. Estamos na introdução e nós já falamos sobre alguns itens da nossa introdução, tecemos comentários. Estamos por fim nos interruptores, tá? Para terminar essa nossa parte de introdução, tá? Nós estamos encerrando essa parte dos diodos, né? Falamos falamos dos terminais dos diodos no vídeo anterior. Porém, antes de continuar, eu queria pedir a você que está chegando agora que se inscreva no canal, tá? Deixe seu gostei ou não gostei, isso aí faz parte do processo, tá? E se puder, compartilhe, mas não deixa de se inscrever e dar o like no vídeo, que nós precisamos disso realmente para poder conseguir existir, tá certo? Vamos lá. Continuando sobre os terminais dos diodos, né? Quando a tensão, nós falamos lá sobre a tensão do lado do anodo e do cátodo. Então, quando a tensão no anodo, outra coisa, qualquer coisa, você volta no vídeo anterior, que você vai ter como acompanhar esse raciocínio aqui da continuação desse vídeo aula, tá? Então, quando a gente aplica uma tensão no anodo, né? Quando a tensão aplicada no anodo é maior que no cátodo, tá? O diodo se torna diretamente polarizado. Isso permite a passagem de corrente. Nós temos aqui um circuito, né? Deixa eu só fazer. Nós temos aqui um circuito em que tem uma resistência, o nosso diodo e uma bateria de corrente contínua, tá? E indicando aqui que está polarizado diretamente, ou seja, a corrente está fluindo, tá? Então, considerando essa figura, né, onde o diodo está conectado a uma bateria de polarização direta, né? Neste caso, o terminal negativo da bateria, tá, deve ser conectado ao cátodo, tá? Ele está conectado aqui ao cátodo, o terminal da bateria, e com essa configuração o diodo conduz, tá? Com essa condução ele conduz. Isso aqui é um diagrama simples, indicando a polarização direta, né? Nesse caso ele conduz. Se a polaridade for inversa, você vê que a bateria mudou aqui de polaridade. Só voltando aqui para você ver, ela estava nesse sentido, agora está no sentido inverso, né? Ela está no sentido inverso. Então, mudando essa polaridade, né, o diodo fica inversamente polarizado, tá? E praticamente não conduz corrente, exceto porque todo equipamento, normalmente equipamentos mecânicos, no caso eletrônico, né, elétricos e eletrônicos, eles têm umas pequenas correntes de fuga. Fora isso, é considerado que ele não conduz nesse sentido nem nesse sentido. Ele por aqui é uma retenção, nesse sentido para cá é uma retenção, e por causa da polaridade, que ele tenta conduzir nesse sentido, não conduz. Só conduz nesse sentido. Como está inverso, ele fica sem conduzir, tá? Passando agora para a capacidade dos diodos, né? Nós terminamos essa parte dos terminais, agora na capacidade dos diodos, né? Eles têm uma variedade de capacidades, os diodos, né? Por exemplo, capacidade de condução. O que é a capacidade de condução do diodo? É a capacidade de permitir a passagem de corrente em uma única direção, né? Então, é uma das capacidades do diodo, né? Ele funciona como uma retenção. A tensão de inversão ou tensão reversa, nesse caso é a tensão máxima que pode ser aplicada ao diodo em polarização reversa, né, antes que ocorra uma ruptura, que o diodo se rompa, tá? Que ele deixe passar a corrente no sentido inverso. A corrente de fuga, que foi aquela que a gente falou no slide anterior, né, é uma pequena corrente que flui quando o diodo está em polarização inversa, né, quando ele está polarizado inversamente. Existem essas correntes de fuga, tá? Sobre a classificação dos diodos, né, eles podem ser classificados em várias categorias, né? Nessas categorias temos os diodos retificadores, né? Os diodos retificadores, que é o que mais se usa hoje em dia, são os diodos retificadores, né? Esses diodos eles são usados em pontes retificadoras, são usados normalmente como retificação simples mesmo, sem ser em ponte, mas eles são usados mais em retificação de corrente, né? Temos o diodo Zener, só chamando a atenção que na frente nós vamos mostrar uma figura de cada diodo desse, para que a gente se encaixe e veja mais ou menos como é o corpo desses diodos, tá? O diodo Zener, né, que ele é projetado para conduzir em polarização reversa a uma tensão específica, uma tensão especificada, e é muito usado em reguladores de tensão, o diodo Zener, né?
Os diodos Schottky são conhecidos por sua rápida comutação e baixa tensão de queda, né? São ideais para aplicações em alta frequência, esse diodo Schottky aqui. Ainda dentro da classificação, nós temos por último aqui o diodo de emissão de luz, o nosso conhecido LED, né? Ele emite luz, né, quando a corrente passa através dele. Ele é usado em iluminação e sinalizações, né? Pronto, aqui é para poder a gente sedimentar essa parte final que nós estamos terminando dos diodos, né? E dessas nossa introdução, né? Esse diodo é o mais conhecido, né? Aqui você vê a parte do barramento, né? Indicando o catodo, né? Aqui indica o catodo, aqui é o anodo. Sempre que tiver essa barra, catodo. O que vai diferenciar aqui é o Schottky, tá? E o diodo LED, que ele não tem essas marcações. Mas esse diodo aqui, retificador, que você está vendo aqui essa barra significa que é o lado negativo, é o catodo, e aqui o anodo, tá? Aqui você tem o diodo Zener, né? Também é conhecido, que nós falamos lá atrás, e aqui tem o Schottky. O Schottky ele muda um pouco de figura dos convencionais, né? Desses diodos convencionais. Mas aqui ele tem os anodos nas laterais, né? Aqui eu procurei indicar os anodos nas laterais, e o catodo é esse terminal do meio, tá? Isso aqui é o símbolo, né, indicando anodo, lado positivo, lado negativo, lado positivo, lado negativo. Ou seja, aqui nas extremidades ficam os anodos, né, essas duas extremidades laterais, e no centro fica o catodo, tá? Aqui é o nosso conhecido LED, né, é o LED, que é o diodo LED, aquele que ele pisca e acende quando excitado por uma corrente, tá? Indo mais para frente, vamos falar da velocidade de comutação dos diodos, né? O diodo que se destaca, você vai ver que é o Schottky, né? Voltando aqui, essa velocidade de comutação refere-se à rapidez com que ele pode mudar de estado, né? De conduzindo para não conduzindo, conduzindo para não conduzindo. Ou seja, essa comutação, essa rapidez dessa comutação é o que a gente chama de velocidade de comutação, né? Ela é uma característica crítica em aplicações de alta frequência. Você precisa, em alta frequência, de diodos com altas velocidades de comutação, né? O Schottky é o que se destacou aqui. Eu procurei pegar ele aqui para pegar números, né? Por exemplo, ele tem tempo de comutação muito baixo, é muito rápido ele, né? Então, tornando ideais para circuito de comutação rápida. Eu procurei pegar ele para poder pegar essas informações, que normalmente eles têm velocidade de comutação entre 10 nanossegundos e 100 nanossegundos. É muita rapidez, tá? Ele comuta entre 10 nanossegundos e dependendo do modelo e das condições de operação, lógico. Mas de forma geral, o valor comumente encontrado, ele pode variar de 10 nanossegundos até 100 nanossegundos. Isso aqui eu procurei só chamar a atenção, que é muito rápido, né? Ou seja, é a 1 bilionésimo do segundo. Ele comuta com um tempo de 1 bilionésimo do segundo. 10 elevado a menos 9, ou seja, nano, tá certo? Para terminar a nossa conversa aqui sobre os diodos, né, informar que essa característica essa é uma das características pelas quais o Schottky, né, são amplamente utilizados em aplicação de alta frequência e em circuito de comutação rápidas. Então nós estamos encerrando o nosso papo aqui sobre a introdução e terminando com os diodos. No próximo vídeo, eu espero contar com você, né, nós terminamos esse vídeo 1.20, eu espero contar com você no próximo vídeo para falar dos retificadores de meia onda. É um assunto também muito importante, tá? Então eu agradeço a presença de vocês aqui, espero que você goste, dê seu like e, se for possível, compartilhe esse vídeo, tá bem? Muito obrigado, um abraço e tchau!